Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshi Maham Om Om Shanti 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 Om Namaste Om Ishwara. Ok, então nós estamos ainda no arquivo 1516. Como nós sabemos, né, nós estamos concluindo a parte central do Gita, na qual o tema é Ishvara, a natureza de Deus. Os primeiros 7 capítulos era mais focado na natureza do Jiva e na natureza do autoconhecimento. E agora é a natureza do Deus, a parte central. A propósito, a gente já cobriu mais do que 70% talvez do Gita, porque os últimos capítulos são mais curtos, mais lindos, mais bonitos, né? Que são mais upanishádicos, né? E, e quando nós terminamos esse Bhagavad Gita, eu não sei o que que a gente vai fazer, né? De repente a gente faz um sabático de 1, 2 anos, ou senão a gente começa tudo de novo. Essa parte central dedicada à natureza de Deus, como nós sabemos, é importantíssimo porque no final de todo esse processo espiritual nós vamos receber uma, uma declaração upanishádica dizendo que a nossa natureza é Satchitananda Deus, é Satchitananda Brahman, a única realidade. Só existe o Nirguna Brahman, só existe o Nirguna Atma. E isso é o que nós somos. E tudo isso ocorre dentro do âmbito desta consciência e existência. E nós experimentamos a nossa consciência e existência, apesar das limitações inerentes ao corpo, mente e sentidos, né? A gente precisa de um corpo, mente e sentidos, um instrumento para experimentar, né, este mundo. E quando a gente experimenta o mundo, a gente experimenta o quê? A gente experimenta a nossa própria existência e a nossa própria consciência. Então é mais uma questão de nós nos redefinirmos, né? O que eu sou realmente, né? Eu sou esse corpo, mente, os pensamentos e os conceitos e noções que eu retenho a respeito do mundo e de mim mesmo. Ou eu sou a consciência original, a consciência, né, universal, a consciência não dual, né? Então, compreender a natureza de Deus é importantíssimo, por isso que a parte central do Gita é toda ela dedicada a Deus, tá? Como nós sabemos, o Vedantino é aquele interessado numa vida orientada por valores éticos, morais, religiosos, né, espirituais. Portanto, compreender a natureza de Deus, que do ponto de vista, né, daquilo que nos eleva, nos purifica, nos refina, é compreender as leis e princípios de Deus que regem, que governam esta ordem aparente, né? Então, nós vimos que esse processo de elevação, crescimento, né, a purificação, refinamento espiritual, ele precisa ser permeado por uma atitude de devoção. E você precisa de ser devoto, devoto de alguma coisa, né? Então, o conselho é que a nossa devoção seja transferida. Eu sou devoto do mundo porque eu quero as coisas do mundo, que seja transferida para a devoção a Deus, né? O porquê nós já compreendemos, né? Porque Deus é o princípio que cria e sustenta o milagre da vida, né? No qual eu faço parte até que nós possamos crescer através de todas essas experiências em dualidade,
refinar, purificar e compreender, né, que esta vida nada mais é do que uma escola, que ela parece ser desenhada para favorecer a nossa purificação e a nossa libertação da dualidade, a libertação da experiência dolorosa do samsara, que é experimentar os polos opostos da vida, através dos nossos gostos e desgostos, quereres e não quereres, raga e vexas, e aí a gente fica sofrendo porque ninguém tem a capacidade de controlar o campo das experiências. É impossível, né? Se a gente é preso, se nós estamos presos nos nossos raga e vexas, né? Desejos e aversões, a mente sofre, o indivíduo sofre. Então, nós precisamos compreender que todas as experiências de vida, elas servem o propósito de nos reorientar, né, de nos alertar, sinalizar aquilo que nós precisamos corrigir em termos de nossas atitudes, pensamentos, palavras e ações, né? Então, toda e qualquer experiência é uma experiência, seja ela dolorosa, menos dolorosa ou muito prazerosa, né? Ela serve a um determinado propósito, né? Chega um ponto que o Vedantino já não está nem mais interessado naquelas experiências prazerosas, né? Isso é chamado de vairagya, é um desenvolvimento gradual, quase que imperceptível. O Yanni ele vai se tornando mais e mais indiferente aos pares opostos, tais quais Puni e Papa, prazeres e dores, né? Tristezas e alegria. Mas o fato é que, na medida que o Yanni vai se tornando mais imune aos pares opostos, ele vai experimentando menos e menos tristezas e dores, porque essa imunidade contra os pares opostos, ele vai criando uma, uma força, né, um equilíbrio, de tal modo que até mesmo algumas dores, alguns probleminhas, né, eles são recebidos de modo positivo, digamos assim, tá? De modo positivo. Então, no final das contas, o Yanni ele vai se livrando de quê? Da tristeza, da dor, do sofrimento psicológico, de tudo isso. Ele vai aceitando o que vem através desta sabedoria espiritual que resolve a problemática do samsara, né? Então, sejam circunstâncias, situações justas, injustas, de prazer, de dor, de tristeza ou de alegria, tá? Situações de sucesso, de fracassos, né? O Yanni é aquele que tem uma imunidade, né? Imunidade, todo mundo sabe o que que é uma imunidade. Imunidade em relação àquelas coisas imprevistas que ocorrem, né, em nossas vidas. Tudo nós podemos aprender com todos os eventos, as situações. Então nós paramos aqui nessa parte legal. Agora eu me lembrei aqui. Nós falamos que a Swami, né, apresenta o conceito de que todas as experiências opostas, né, elas servem como aprendizagem, né? E a pergunta mais fundamental é: qual seria a experiência mais trágica na vida, né? A experiência mais trágica, a gente sabe, é o envelhecimento, a doença e a morte das pessoas mais íntimas e queridas e o nosso próprio corpo físico, né? E que lição espiritual eu devo aprender com tudo isso? E o senhor me sugere aqui com as experiências mais trágicas, mais dolorosas, mais difíceis, mais desafiadoras, são aquelas que nos conduzem a uma aprendizagem maior, né? Por quê? Porque o indivíduo, quando ele está doendo, quando ele está em dor, né, ele imediatamente ele quer remover aquele elemento da dor psicológica humana. A gente sabe que a dor física, né, é algo muito chato, desconfortável, e imediatamente nós queremos remover aquele aspecto limitante, né? A dor psicológica, ela é mais complexa, é mais difícil de ser removida, né? Existem diversos medicamentos nos dias de hoje que são supressores do corpo emocional, né?
Tudo começou lá uns 30, 40 anos atrás, com o famoso Prozac, né? O pessoal que sofria de deprê começou a tomar aquilo, aquilo ali é chata, o nosso centro emocional, aí o indivíduo não sente mais aquela dor emocional, né? Aquela tristeza profunda, depressão emocional. Então, o Swami está sugerindo aqui que experiências de dor, elas são mais conduzentes à nossa revisão, né? E assimilação de determinados experiência, através da experiência. É bom lembrar que as experiências elas servem para que a gente possa extrair o que? Extrair compreensões profundas, né? A respeito de mim mesmo, a respeito do mundo, a respeito da vida, né? A experiência por si mesmo, né? Ela faz de nós um animal como qualquer outro, né? Com a única diferença é que a gente desenvolve ragas and veshas, né? Quereres e não quereres, gostos e desgostos a nível mais consciente, né? Então, as experiências por si, elas não oferecem muito para a gente. A maioria das pessoas são orientadas pela experiência sem saber que a experiência não realmente coloca o ser humano num patamar mais elevado dos outros animais. Então, o que nos coloca no patamar mais elevado é a capacidade que nós temos de extrair sabedoria, compreensão, conhecimento bom através da experiência. Então, na experiência a gente vai extraindo o quê? Compreensões, né? E essas compreensões vão permitindo que nós possamos orientar as nossas vidas de modo mais feliz, mais alegre, né? Mais satisfeito, até que a gente chegue na espiritualidade, até que a gente chegue nos Vedas, que é a fonte original de toda a sabedoria espiritual. Então, aqui o Swami está sugerindo que com as experiências de dor a gente aprende muito mais. Eu concordo também, porque se nós vivêssemos uma situação só de prazeres, e situações só favoráveis, que é impossível, porque tudo existe sempre em relação ao seu oposto, né? Mas aí a gente estaria em declínio completo, total. Todas as civilizações mais avançadas, elas chegam, né, a um pico de desenvolvimento, de prosperidade, de riqueza, a partir do qual o declínio é inevitável. Por quê? Porque as pessoas falam assim, ok, né, a gente já fez tudo isso, né, a geração anterior já produziu tanto e agora a gente pode desfrutar, vamos desfrutando, punha material, pura física, punha mundano, físico, né? E depois o indivíduo se perde nos prazeres sensoriais de uma sociedade extremamente, né, próspera, como é o caso do declínio dos Estados Unidos nos dias de hoje, né? E a descida é inevitável, né? Então, a gente precisa de prazeres e dores para a gente aprender que a única saída da problemática humana é transcender os pares opostos, os prazeres e dores, desenvolvendo uma equanimidade, um vairagya, né? Uma despaixão, um equilíbrio capaz de lidar com as coisas, né? Sem comprometer a nossa capacidade intelectual, né? Então, naturalmente, tudo isso existe uma ciência por trás de tudo isso que permite ao indivíduo transcender as experiências opostas, né? Transcender o desejo por punha e o desejo por evitar papa. Existe um conhecimento que gradualmente se desenvolve, ele precisa ser profundo. Somente então o indivíduo ele converte realmente aqueles ragas e dveshas vinculativos em meras preferências, sem expectativas vinculativas, meras preferências, né? E, e por quê, né? Eu até toquei num tema, nós estamos fechando essa aula semana passada, né? A Betânia apresentou uma fala, aí eu falei que o ser humano, né? Nós somos, né, nós somos governados por essa ignorância cósmica que nos compele à identificação com a matéria, com o corpo físico e com
corpo sutil, que é a mente, né? E a gente sofre o sentimento de inadequação, insuficiência, limitação, finitude, etc., né? Então, isso é inevitável. Mas a real natureza do Jiva-Atma é Satchitananda Brahman. A real natureza de todos nós é a infinitude e a ilimitação, porque nós somos realmente a consciência. E a consciência é a única realidade na qual esta ordem aparente, dualista, pluralista, né, a diversidade de configurações a partir dos gunas de Maya, é projetada. Mas tudo ocorre dentro daquilo que nós somos. Eu sou a consciência original, a consciência universal, a consciência não dual. Então, fundamentalmente, todo Jiva-Atma é simplesmente infinitamente não limitado, né? Esta é a natureza, esta é aquilo, isso é aquilo que é natural para a gente, tá? O que que é natureza? Natureza é aquilo que é tão natural que aí sim realmente, né, a gente dá uma boa relaxada, aquele conceito, né, de se sentir em casa, de voltar para casa, volta, aí abrace a sua real natureza como consciência, existência de natureza uma sem um segundo, entendeu? E aí você vai estar o quê? Alinhado com a sua natureza. Existem diversos exemplos para ilustrar isso, entendeu? Se do ponto de vista de talento pessoal de cada jiva, né? Se uma pessoa tem um talento para a arte e ela, por circunstâncias, ela tem que trabalhar num açougue, né? Ela não vai estar vivendo em harmonia com o quê? Com a natureza secundária aparente, que é a natureza do corpo-mente, né? Se você não vive em harmonia, em conformidade, você não se sente realmente em casa, você não se sente realmente bem, entendeu? Tem alguma coisa que não é natural. Então, o Jivatma, em geral, ele tem essa problemática inerente a viver governado por essa ignorância que não os permite, né, de se conformar, de se alinhar e se harmonizar com a sua real natureza Satchitananda, né? E quanto mais dor e sofrimento psicológico o Jiva sente, mais ele se sente fora daquilo que é a sua natureza, mais ele se sente distante daquilo que é a sua real natureza. Aí toda vez que tem um sucessinho aqui e ali, vem aquela Nanda, vem aquela paz, aí vem aquela felicidade, assim, essa é a minha natureza. Aí daqui a pouco, bang, os pares opostos, eles continuam se apresentando, né? Então, o indivíduo, ele inconscientemente, ele faz tudo possível para remover ou neutralizar aquilo que não é em harmonia com a sua real natureza, né? Então, a dor é algo que serve de sinalização para a gente, pem, 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 tem algo não natural aquilo que eu sou, né? Eu sou de natureza Ananda, eu sou de natureza paz e satisfação. E esta perturbação mental, emocional, psicológica não é realmente inerente àquilo que eu sou. Aí o indivíduo, ele, sem saber, ele tenta resolver esse problema. O problema é que já nos últimos diversas décadas eles desenvolveram essas drogas, né? Neurológicas, né, que cria mais problema ainda, suprimindo, né, o centro emocional e não dando a possibilidade ao indivíduo de sentir profundamente a dor e procurar resolver o problema, de modo mais eficaz, né? Que não é simples, né? O corpo físico ele pode mais facilmente ser reequilibrado, né? A saúde do corpo físico ela pode ser mais facilmente restabelecida, mas da mente é um pouco mais complicado. Mas não é impossível. Vocês conhecem a minha história, né? Eu tinha uma mente realmente em péssimas condições quando eu era um adolescente e até mesmo quando eu, né, no início dos meus anos 20, né? Então, isso foi como nós concluímos. Eu queria falar um pouco mais do que isso, agora foi bom que eu não. Marcelo me chamou de volta para essa passagem aqui.
A Arjuna aprendeu essa lição no momento dramático, quando ele estava no campo de batalha e ele precisava, né, de lutar e assassinar as pessoas mais queridas, né? É uma situação realmente incrível. O Gita não é realmente sobre esta batalha do Mahabharata, mas é simplesmente um corpo, né? Um corpo de ensinamento espiritual, de sabedoria espiritual, que nos permite compreender, né? Compreender o modo qual nós caímos vítimas dos nossos quereres e não quereres e sacrificamos aquilo que é o Dharma, sacrificamos aquilo que nos eleva espiritualmente devido a essas fraquezas emocionais, essas fraquezas mentais, né? Sentimentalismo, etc. Portanto, todas as experiências, inclusive a de tristeza e de dor, servem para que nós possamos aprender algo, né? No caso de Arjuna, ela serviu para quê? Para que Krishna pudesse expor o Bhagavad Gita, né? Em 18 capítulos, não somente para Arjuna, mas para todos nós, né? No Bhagavad Gita, no primeiro capítulo, é intitulado Arjuna Visada, né? A tristeza e a depressão de Arjuna, quando ele senta no chão, joga o seu arco, suas flechas, e diz: Eu não posso fazer isso, eu quero me tornar um sannyasi, eu quero ir para a floresta. Então, a tristeza, ela pode reorientar o curso de vida do indivíduo, né? A curiosidade com Arjuna é que ele compreendendo, né, através dessa dor profunda, tristeza, o absurdo que é, né, o mundo, né, essa experiência humana, né, ele falou assim, não, não, eu não quero mais fazer parte deste mundão, não quero mais fazer parte dessas experiências, né, opostas de tristezas e alegrias, prazeres e dores, né, eu quero me tornar um sannyasi, eu quero ir para a floresta, eu quero ir para um gurukula e passar o resto da minha vida estudando as escrituras, contemplando, fazendo nididhyasana, né? E aí, para a surpresa de Arjuna e de muitas pessoas, Krishna disse, não, 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 não. Mas por que Krishna, né? Eu tenho essa inclinação espiritual. Ele falou assim, porque não é o seu Swadharma. O seu Dharma é aquele de um general do seu exército e o seu destino é restabelecer o Dharma, que está sendo destruído. E para isso você tem que ir além desta fraqueza sentimentalista, né? Sentimentalismo de apego a alguns corpos-mentes que estão no outro lado, e conduzir o seu exército nesta batalha épica, né? Na montanha do Kurukshetra. Kurukshetra, penso. Se eu estiver disposto a aprender essa lição espiritual, por mais dolorosa que seja, né? Você simplesmente se tornou um Yanni. É o que o Swami está dizendo aqui em outras palavras. Se você é realmente disposto a aceitar toda e qualquer experiência como uma oportunidade, né? Eu costumo dizer, né, a gente, nos momentos de dor, a gente, obrigado, Shwara, né? Obrigado, obrigado pela oportunidade, né? Oportunidade. Olha aí, uma dorzinha chegando, isso e aquilo, são sinalizações. Então, se você consegue receber as experiências favoráveis, menos favoráveis e aquelas mais desfavoráveis, com equanimidade, você se torna um Yanni. Não existe nenhuma experiência que se torna realmente desfavorável ou indesejável, porque o Yanni é aquele que acolhe todas as experiências, né, a partir desta compreensão profunda e devidamente internalizada, né, na mente do Yanni, né? Então a gente vai recebendo as coisas, né? Mesmo que às vezes tenha um choquezinho aqui e ali, né? Eu tive essa experiência curiosa, né? De estar lá nos Estados Unidos, na hora de embarcar para vir para o Brasil, depois de 17 dias lá, eu não pude embarcar, né?
Naturalmente, a primeira reação era, mas como é assim? Não é possível. Não, deixa eu falar com o supervisor. Pá, eu sou brasileiro, aqui os meus documentos. Ele disse, não, mudou a regra, agora você não pode mais viajar sem um passaporte brasileiro, isso e aquilo. Eu tentei de tudo, né? Aí no final eu tive que me render, né? Àquilo ali e começar a procurar soluções válidas para voltar para o Brasil, né? Então a gente está sempre sujeito a coisas inesperadas, né? E aqui, mais uma vez, se fala do Iane como o Bacta mais elevado, né? Porque nesta passagem do capítulo 12, né? Todas as sadhanas elas estão sendo embrulhadas na devoção e dizendo assim, tudo isso é devoção, tudo isso é devoção, e o devoto mais elevado é o Yanni, né? O Yanni Yogi, né? Então ele se torna imperturbável como se ele estivesse relativamente livre de reações negativas. Qual é a relação negativa? Não, não é possível, né? Isso e aquilo. Eu, naturalmente, né? Nós somos humanos, etc. Eu também tive uma reação assim forte lá no counter da Gol, dizendo assim, não é possível. Não, pá, pá, eu insisti, insisti, eu quero falar com isso, me alterei, né? Mas como o Swami mesmo nos diz frequentemente, né? O Yanni é aquele que se recompõe e depois se rende à situação e vai para casa. O resto, vocês sabem, né? Eu acabei ficando um mês a mais lá até eu encontrar uma saída dos Estados Unidos, sem pedir para o Trump me deportar, naturalmente, que seria complicado, né? Então a reação é assim, não é possível, porque eu, porque isso, etc, etc. Então, não, né? A gente sabe que não tem vitimização na mente do Yin Yogi, porque toda e qualquer experiência é aquilo que nós estamos precisando, né? Tudo serve como sinalização para a reorientação, para que nós possamos extrair sabedoria daquilo que são as experiências humanas. Então ele fala assim, reações. A entrevista, sua história é Ramayana, a história delas é Mahabharata, mas sempre sentimos que todas estão se divertindo e Bhagwan está selecionando especialmente as experiências para mim. Então, aquela coisa, né? Por que que todo mundo está feliz, né? Todo mundo está ali se divertindo, por que que eu estou sofrendo, por que eu, etc, né? Então, a equanimidade do Yani Yogi, permite a ele manter a mente o tanto quanto imperturbável quanto humanamente possível. Não é assim, Marcelo? Livre de todas as atividades egoístas, aquele que abandonou todo, aramba significa ações vinculativas, são ações vinculativas, expectativas vinculativas, desejos vinculativos, né? Medos vinculativos, né? Então, são tendências, são atitudes, né, que nós temos, que elas são vinculadas aos seus resultados. Eu faço o que eu faço porque eu quero o que eu quero, né? Então, toda a minha atitude, todo o meu desejo, todas as minhas ações, os meus pensamentos estão vinculados ao meu sucesso. Se tiver fracasso, se em vez de sucesso arribar a um fracasso, eu simplesmente desabo, né? Desabo. Essas são ações, pensamentos, palavras, atitudes, né, que estão vinculadas ao desejo que eu quero, né? Então, o Yan Yogi é aquele que vai abandonando gradualmente, mas certamente essas ações, desejos que são vinculados aos seus resultados, porque ele compreendeu, ele passou por Karma Yoga, ele compreendeu o relacionamento com Deus, compreendeu que Deus é o único que nos concede os resultados de nossas ações e a gente não tem controle sobre o campo das interações. Então é inútil você ficar com expectativas errôneas, equivocadas, irreais. Que tipo de expectativa? Eu controlo o campo das ações e resultados e eu vou obter exatamente o que eu quero, né? Então, essas expectativas equivocadas, ignorantes, né?
infundadas na realidade. Então, essa palavra vinculativa é importante, tá? Porque, no final das contas, ninguém consegue viver sem um desejinho, por menor que ele seja, né? Por uma motivação, por menor que ela seja, né? Mas que esses desejos sejam meras preferências não vinculativas, porque às vezes até preferências se tornam vinculativas, né? E às vezes a gente tem uma preferência, a gente tem uma predisposição, a gente tem uma expectativa, né? Eu estava com a expectativa de entrar naquele avião e voltar para casa. Aí na hora, eu desprevenido, né? Porque eu jamais pude imaginar que eles não me deixassem embarcar. E eu tentei duas vezes, duas passagens depois eu tive que comprar. E na segunda vez eles também não deixaram. E na terça eles quase não deixaram também, embora eu tenha comprado uma passagem para Assunção do Paraguai. Mas, então, você pode realmente, né, viver uma vida dentro do possível, livre de expectativas, ações, desejos vinculativos, etc. E você vai ser uma pessoa muito mais feliz, sábia e equilibrada. Por que sábia? Porque uma pessoa que vive governada por desejos, ações vinculativos, né? Vinculativos, ela está sempre sofrendo uma situação de irritação, raiva e frustração derivada do fato de que ninguém consegue controlar o campo das experiências. Ninguém consegue controlar os resultados, né? Então, aquela mente ela está sempre sujeita a quê? Né? A frustração, a excitação, como nós temos visto, né? A depressão, a raiva, a irritação, a inveja, toda a problemática do samsara, porque o indivíduo ele está vivendo uma vida, né? Como se ele estivesse numa missão impossível. Eu gosto de colocar isso, né, da Ana, a missão impossível do Jiva, movida por ignorância, de querer controlar, né, o seu destino, os resultados, né, os seus parábolas, as suas situações, as circunstâncias, né? Você quer controlar o campo das interações como se você fosse capaz mesmo, né? Então, o Yanni é aquele que vai gradualmente se livrando, né, desses vínculos com os seus objetos de desejos, as ações vinculadas, tudo isso vinculado, e aí ele vai experimentando sempre menos irritação, expectativa frustrada, né, obstaculizada, causa irritação, frustração, raiva, né? E aí a mente vai se tornando mais sábia. Se eu não tiver o resultado que eu espero, minha mente se torna mal. Se o resultado é bem-sucedido, minha mente se torna plena, satisfeita, né? Quando você faz qualquer karma-ação, se você pensa assim, esse karma é vinculativo. Por quê? Porque nenhum resultado de uma ação realmente pode dar aquilo que você busca, que é Purnatva, que é a sua natureza cheia, inteira e completa como consciência. Aqui ele já passa num outro temazinho, né? Ele está dizendo que as ações jamais irão preencher, satisfazer, né, o Jiva Atma, porque todas as ações são, por natureza, limitadas, né, muito limitadas. E não importa quantas ações de sucesso, boas, né, dharmica ou satívicas você faça, as ações jamais irão produzir aquilo que é a nossa infinitude, a nossa ilimitação, que é um sentimento realmente de alegria, de paz, na qual não existe o desejo de mais ou melhor ou, né, ou diferente, alguma coisa assim. Você está satisfeito com si mesmo, né? Então, nenhuma ação irá produzir isso, porque todas as ações são limitadas, mesmo que sejam 1 milhão de ações limitadas, não produz a ilimitação, como os Dayananda costumava dizer, ilimitação, mais ilimitação, mais ilimitação. 1 bilhão de ações ilimitadas, elas jamais irão produzir o ilimitado. Então, como é que a gente vai obter o ilimitado? A gente não precisa obter, a gente precisa compreender aquilo que nós realmente somos. Nós somos a consciência infinita e ilimitada. E esta compreensão é um grande mistério, porque ela é além da compreensão meramente acadêmica e intelectual.
Tudo isso nós já discutimos diversas vezes. Toda ação é finita. Finito mais finito mais finito mais finito é sempre igual a Purnam, finito, né? Se você quer realmente se sentir pleno, inteiro, completo, satisfeito, né? Livre do desejo de haver mais e do medo de perder o que você há, como é que você vai ter medo de perder a sua natureza pura? É a sua natureza intrínseca, não é uma coisa outra que você, que alguém pode vir e roubar, né? Então, quando você realmente compreende, você se livra do desejo de haver mais e do medo de perder, né? Porque é a sua natureza. E você só obtém isso através desta compreensão, deste conhecimento, sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, dos Upanishads. Você jamais vai obter esta plenitude através da expectativa vinculada aos resultados de ações. Todo karma palan, todo resultado é finito, e você vai ter sempre uma lista enorme de desejos, dizendo, ok, mas a próxima vez, se eu tiver sucesso, se eu obtiver isso, se eu obtiver aquilo, eu vou conseguir, né, a minha plenitude. Eu vou me sentir realmente pleno, satisfeito, né? A barriga, né? A barriga de Buda, é um símbolo de aquele que está satisfeito, pleno, né? Passagem aqui nos versos de Ramana que foram integrados ao corpo de conhecimento vedântico, né? O Upadesha. O grande oceano de ação é a causa da queda. Os frutos das ações não são permanentes e obstruem o progresso do buscador espiritual. A simplicidade, a clareza e como se diz, ele sempre teve uma linguagem muito telegráfica, né? A síntese das declarações desses versos do Ramana são de uma beleza incrível, né? Ele coloca o mundo como um mundo governado por Jivatmas agindo, né? Agindo, 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 agindo. E, naturalmente, o grande oceano das ações é a causa do declínio e da queda do Jivatma humano, né? Por quê? Porque ele acredita que o mundo, né, diante de nossos órgãos dos sentidos, seja real. Ele acha que tudo aquilo que existe neste mundo serve o propósito de me completar, e para que eu obtenha coisas que me completem, que me satisfaçam, eu preciso de muita ação, né? Eu preciso fazer, fazer, fazer para colher os frutos das minhas ações, né? E o Swami diz: a vida nada mais é do que este oceano de ações e seus resultados, um outro modo de nós compreendermos o samsara, agir, né, governado por uma missão impossível, que é obter a plenitude através dos resultados de ações limitadas. Isso vai desgastando a mente do indivíduo, e a mente vai sendo gradualmente, mas certamente corroída, né? E o declínio é evidente. As pessoas, depois de uma certa idade, vivendo deste modo, elas começam a sofrer de problemas psíquicos, psicológicos, emocionais, né? Amanhã eu vou falar, né, no início da aula sobre isso também. Uma pessoa que me contatou, né? Aí vem, né, crises de ansiedade, de pânico, e, né, depressões profundas, né? Então, tudo isso porque nós estamos investidos nos resultados de ações limitadas como se elas pudessem resolver a problemática humana. Os frutos dessas ações, mesmo que sejam positivos, eles são impermanentes. Os frutos das ações são impermanentes. Eles vêm e vão, tudo que chega vai, né? Então, mesmo que tenhamos sucesso na obtenção daquilo que nós queremos, esses frutos, esses palans, esses resultados favoráveis, eles são impermanentes. Aí ele, sem elaborar mais do que isso, ele diz assim: e este estilo de vida obstrui
o progresso de um buscador espiritual sincero. Por quê? Eu estou o tempo todo gastando minha energia física e mental, intelectual, fazendo, na tentativa de remover este sentimento de inadequação, insuficiência, limitação, impotência, né? Esse sentimento daquilo que parece não ser natural, e eu quero remover esse sentimento apurnativa, né, de limitação e finitude, mas eu faço isso através dos resultados que eu quero, ações que produzam resultados que possam resolver esse problema. Então, uma vida vivida deste modo, naturalmente, é uma obstrução enorme para o progresso espiritual do indivíduo. Por quê? Ele está buscando na direção errada, ele está buscando em Mitya, né? A solução que é em Satya, que nem o pessoal nos dias de hoje que mistura ciências, todas elas a respeito de Mitya, né? Dizendo que podem encontrar realmente ou fundir o Vedanta e os Upanishads com a ciência moderna, que é realmente um exercício em futilidade, né? É simplesmente um mal-entendido enorme. E algumas pessoas, elas querem até propagar isso em nome do Vedanta, que é uma coisa que realmente eu desaprovo e toda a Sampradaya desaprova, né? O grande oceano de ação é a causa da queda e ele vai realmente obstruir o progresso do indivíduo. Eu me tornarei um viciado no trabalho, na ação, workaholic, e eu vou ficar pensando que mais tarde, quando eu tiver mais, né, mais velho, né? Depois que eu tiver bastante dinheiro, eu tiver tido algum sucesso, né? Eu me volto para a espiritualidade, mas não consegue, porque no processo de correr atrás desta missão impossível, a mente do indivíduo, ela vai ser comprometida, destruída, intoxicada, né? E o indivíduo mais tarde, ele não tem uma mente mais capaz de se voltar para a investigação da real natureza do ser. O indivíduo nunca mais é capaz de fazer isso e vive uma vida que é um fardo, é como se fosse uma batalha, uma luta. O indivíduo fica preso nesse estilo de vida. E o Yan Yoga é que ele compreendeu isso. Ele não quer mais desperdiçar um outro nascimento, né? Ele quer desenvolver essa sabedoria clara, firme, de tal modo que ele possa resolver essa problemática humana dentro deste nascimento, através deste corpo físico. O Yanni, ele, sabendo tudo isso, ele não faz nenhuma ação para colher os resultados. Ele não faz nenhuma ação tentando buscar a plenitude. Ele faz ações a partir da plenitude, que é a sua natureza, né? Então, as ações, elas ocorrem do tipo espontaneamente, mas ainda assim, o Yanni é tão bem orientado à observação do Dharma que muito raramente essas ações elas, elas são feitas em não conformidade com o Dharma, né? Então, o Yanni é aquele que faz ações a partir desta satisfação, dessa plenitude, desta realização, sabendo que fundamentalmente os resultados das ações elas estão dentro da jurisdição de Ishvara e ele recebe o que vem do Lord de modo elegante, de modo equilibrado, de modo sábio, né? Receber ok, Ishvara, ok, Ishvara, ok, Ishvara. Então, o que que ocorre? Aquele sentimento de ser eu sou Purna, então eu sou Purna, eu sou pleno, infinito, né? Ilimitado. Estou assumindo um novo empreendimento, então empreendimento, mundo dos negócios, né? Mas mesmo que o empreendimento possa fracassar, Felipe, se você souber que a sua natureza já é plena e satisfeita, você vê tudo isso como um jogo, tá?
A vida é um jogo. Eu sugeri uma palavrinha jogo ontem, quando eu estava fazendo um título, né? Mas aí eu falei, tudo bem, as pessoas podem interpretar mal, mas a vida é um jogo, né? E na língua inglesa tem uma conotação melhor, is a play, né? No sânscrito, melhor ainda, é um lila, né? A vida é um jogo. A gente joga, a gente coloca, joga nossas ações, né? Com uma expectativa de obter sucesso. E o vencedor é aquele, não que obtém sucesso, 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 mas o vencedor é aquele que recebe o sucesso e o fracasso sempre com equanimidade e com alegria. Este é o real sucesso. Então, o Yin Yoga é aquele que recebe os resultados, né, com equilíbrio. Ele vive a partir desta profunda, clara, firme, sempre disponível compreensão de sua natureza, sempre plena, cheia, pacificada, completa. E ele já não busca a plenitude como um resultado de muitas ações. Ele assimilou a compreensão de que a sua natureza é a plenitude e ele vive a partir da plenitude. É um vida. Ah, aqui fala sobre o lila. É um estilo de vida, né? A partir da plenitude, a vida se torna mais um jogo, né? Um lila, um play, um passatempo. O indivíduo vai respondendo aos estímulos da vida, né? E vai sempre observando o Dharma, sem aquele sentimento de que eu sou o fazedor e eu faço porque eu quero colher os resultados assim como eu quero, porque eu quero quando eu quero. O Yanni Maharajásico, ele gosta de fazer as coisas, mas não para obter a plenitude, né? E esse Yanni é aquele que é o devoto mais querido, mais íntimo de Krishna, né? Ele é o mais querido para mim. Então, quando o Krishna fala sobre o devoto mais querido, amado, né, etc, etc, a gente tem que lembrar que todos nós somos Brahman, né? E Krishna aparece, né, no contexto como um avatara e ele muitas vezes ele fala em nome de Brahman. Ele fala, né, eu, Brahman, né, isso e aquilo. Muitas vezes ele fala em nome de Ishvara, porque Ishvara é um sistema, Ishvara não fala. Se ele fala através dos seus avataras, através dos nossos Mahatmas, né, através dos Yanis. Então, quando ele diz ser o mais querido, do ponto de vista do corpo, mente, sentidos, Krishna, assim, o Yanni tem sempre uma quedinha por aqueles indivíduos que estão vivendo mais e mais em harmonia com a realidade, né? Então tá, eu vou terminar a aula agora e vou fazer uma proposta a todos vocês. Se a gente começa as aulas às 10h15, porque vocês chegam tarde, a gente vai ter menos aula, porque eu vou acabar ela às 9h15, porque chegaram tarde, eu vou acabar ela às 10, tá? Para ver se isso motiva as pessoas a chegarem na hora, em torno às 9. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Namaste.